Olá, aqui estamos para mais um encontro de amigos e amigos de Deus. Gostaria de propor-vos que abrisseis as vossas Escrituras numa das passagens mais importantes e mais significativas para nós mortais. Essa passagem nós encontramos-la no livro do Evangelho segundo São João, no capítulo 19, e vamos ler 3 versículos desse capítulo. Evangelho de São João, capítulo 19, e vamos ler do versículo 28 ao versículo 30, que diz assim: Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: Tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num hisopo, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Esta passagem que nós acabamos de ler, nós vamos procurar, durante alguns diretos, aprofundar, cavar, explorar o conteúdo da mesma. O título que nós vamos dar a este, podemos chamar, estudo das Escrituras, é Está consumado. E o que é interessante saber é que, da mesma forma como Jesus pronunciou esta última frase, está consumado, você e eu poderá ou não vir também a dizer essa mesma frase. E é isto que nós queremos fazer a entender a todos aqueles e aquelas que fazem o favor de nos acompanhar nesta mensagem de instrução do céu. Está consumado. Gostaria de ler uma passagem da Escritura, aliás, do Espírito de Profecia, que diz o seguinte: Deus é um ser e o homem foi feito à sua imagem. Depois que Deus criou o homem à sua imagem, a forma era perfeita em todas as suas combinações, mas não tinha vitalidade. Então um Deus pessoal e autoexistente soprou nessa forma o sopro da vida, e o homem tornou-se um ser vivo, inteligente e que respirava. Todas as partes da maquinaria humana
foram colocadas em movimento. O coração, as artérias, as veias, a língua, as mãos, os pés, as percepções da mente, os sentidos foram colocados sobre a lei física. Foi então que o homem se tornou numa alma vivente. Este primeiro parágrafo fala-nos no que Deus fez a fim de tornar o homem à sua imagem e semelhança. Mas vamos ver o que os anjos maus estão a fazer para denegrir a imagem que Deus fez refletir no ser humano. Diz assim: o tempo de angústia, ao qual nunca houve, desde que existem nações, e está mesmo sobre nós, e encontramo-nos como as virgens adormecidas. Devemos despertar e pedir ao Senhor Jesus que coloque sobre nós os seus braços eternos e nos conduza através do tempo de provação que está perante nós. Desviemos a nossa atenção das coisas sem importância. Entreguemo-nos a Deus. Mal imaginamos os anjos destruidores, aos quais já é permitido trazer desastres e destruição no seu caminho. Os anjos são comissionados para vigiarem todas as famílias. Cada um tem o cuidado de um santo anjo. Estes anjos são invisíveis, mas às vezes deixam a sua luz brilhar tão distintamente que chega a ser reconhecida. Creio que esse seja o caso na revelação que tiveram. Esta manifestação está a ensinar-nos que o Senhor vos ama e que os seus anjos estão a proteger-nos. Sois mantidos pelo poder de Deus. Muitas coisas de caráter semelhante acontecerão. Esta manifestação de luz serve para o encorajar a fazer o que é correto, tal como diz o que aconteceu. O irmão deve ter um vislumbre da luz de Deus, que permitiu e que o encoraje bastante no seu coração e o torna agradecido. Todos nós devemos sentir-nos gratos em todos os momentos pela verdade de que os anjos celestiais nos observam momento a momento. Muitos, se tivessem visto a luz que o irmão viu, alegrar-se-iam e ficariam enganados. Queridos amigos, estas leituras que nós acabamos de ler mostra que Deus está disposto a nos conduzir nesta terra e guardar-nos com os seus anjos até que atinjamos um momento em que venhamos a dizer: está consumado. Por outras palavras, Paulo disse: acabei o combate, guardei a fé, e desde agora a coroa da justiça me está guardada, não somente a mim, mas a todos aqueles que amarem a vinda do Senhor. Eu gostaria de poder percorrer convosco o mesmo caminho
que Jesus percorreu desde o início da sua missão e até o momento em que ele disse: está consumado. Mas voltemos de novo a ler o verso. Aliás, os versos. Diz assim, o versículo 28. Depois, sabendo Jesus que já todas estas coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Essa imagem, para qualquer dúvida, a principal preocupação que Jesus, enquanto esteve nesta terra, procurava cumprir diariamente. Jesus sabia que tinha uma missão. Sabia que essa missão poderia ser cumprida ou não ser cumprida. Iria depender muito do trajeto, do caminho que ele escolheria fazer durante a missão na Terra. Interessante que ele disse, sabendo Jesus que todas as coisas estavam terminadas. Ou seja, Jesus não deixou nada pendente. Jesus não deixou nada que tinha para fazer por fazer. Jesus não deixou de fazer nenhuma viagem aonde deveria ter ido. Jesus não deixou de fazer nenhuma obra que deveria ter feito. Jesus não deixou de dizer nenhuma frase que deveria ter dito. Ou seja, Jesus agora encontra-se num momento de grande alegria, apesar de tudo aquilo que viria a seguir trazer-lhe uma angústia profunda à sua alma. Por isso, a frase que nós precisamos gravar e que nós temos que nos perguntar cada dia é se todas as coisas que Deus nos deu para fazer nesse dia, se elas foram feitas, foram ditas, foram pensadas. Vejam que quando Jesus falou estas palavras e quando chegou à conclusão que todas as coisas ele havia feito, então ele pensou na sua necessidade. E então diz que ele disse: tenho sede. Só que quando nós lemos esta passagem, nós precisamos entender o trajeto que Jesus fez até este momento em que ele diz: está consumado. E o meu propósito é mostrar que para que esta palavra, esta frase, venha também a ser dita por mim e por você ou por qualquer um de nós, nós precisamos começar onde Jesus começou, andar por onde Jesus andou e acabar como Jesus acabou.
Então nós precisamos analisar a fundo o trajeto, o início, o meio e o fim. Todos nós precisamos entender, porque todos nós temos uma missão a cumprir. E qualquer coisa que não seja cumprida na nossa vida, ficamos fora deste cumprimento, como Jesus disse. A primeira coisa que Jesus precisou está registada no capítulo 1 do livro de João. Vamos ver o que é que nos diz o versículo, capítulo 1 e o versículo 14. É a primeira coisa que é necessário que aconteça para começar a caminhada e assim cumprir a missão. O que é que nos diz o verso 14? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ou seja, o começo foi Jesus nascer. Jesus precisou nascer, Jesus precisou encarnar para iniciar a sua missão. Ou seja, se Jesus não houvesse nascido, se Jesus não se houvesse tornado semelhante a mim e a si, ele não poderia vir a dizer: está consumado. Então quer dizer que quando Jesus nasceu, iniciou os primeiros metros do trajeto que o vai levar até o momento em que ele vai dizer: está consumado. E isto, na vida de Jesus, demorou 33 anos. Durante estes 33 anos, Jesus andou no trajeto que o levou ao ponto de ele dizer: está consumado. Agora nós precisamos entender algumas coisas muito significativas também. Porque, como disse, para que nos tornemos vencedores, precisamos percorrer da mesma forma o trajeto como Jesus o fez. E nós precisamos de nascer. Já nascemos. Mas houve um problema com o nosso nascimento. Um problema grave com o nosso nascimento. Não porque a nossa mãe tivesse culpa, mas foi através dela que nós herdamos algo que durante este trajeto, neste caminho da vida, nós precisamos, da mesma forma como nós iremos ver, precisamos de nos desfazer daquilo que herdamos e que não era bom. Por isso é que Jesus disse a Nicodemos, no capítulo 3,
vamos ver o que é que Jesus disse a Nicodemos no capítulo 3. Nicodemos, Jesus virou-se para ele e disse-lhe estas palavras no versículo 3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Estamos a ver aqui que Jesus nasce para iniciar o caminho. Jesus diz a Nicodemos: tens que nascer para iniciar o caminho. Nicodemos tentou argumentar com Jesus, porque ele achava que o nascimento que ele havia recebido da sua mãe era o suficiente para lhe garantir a caminhada de sucesso até ao momento em que ele pudesse vir a dizer: está feito, está consumado. Mas Jesus quis fazer sentir a Nicodemos que, além do nascimento da nossa mãe, nós precisamos de um outro nascimento. E então vejam o que Jesus lhe disse quando ele tentou argumentar, querendo-lhe dizer: Jesus, eu já nasci, não preciso mais nada. É isto que a grande maioria das pessoas pensa: nasci, não preciso mais nada. Mas Jesus diz: se queres cumprir a tua missão, se queres vir a dizer está consumado, precisas nascer de novo. E agora vamos ver o que é este nascer de novo. Porque Jesus diz no versículo 5: Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E o versículo a seguir diz: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então o que é que nós necessitamos? Porque é que Deus quer que nós nascemos de novo? Deus quer que nós tenhamos um novo nascimento, porque o nascimento que herdamos da nossa mãe é um nascimento que tem um problema que nos impedirá de alcançar a missão e virmos a dizer está consumado. Sabem que se nós não entendermos isto, e a grande maioria não entende isto, nós vamos ficar pelo caminho, não vamos cumprir a missão e não vamos poder dizer está feito ou está consumado. Então precisamos de que aconteça alguma coisa. Já entendemos que Jesus nasceu, tornou-se homem, mas vamos ver o que é que Jesus teve que fazer para nascer. Porque Jesus teve que fazer algo para nascer. E vamos ver o que é que nos diz João no capítulo 17. João 17. Vamos ver o que é que Jesus tinha, como é que Jesus vivia. João 17 e o versículo 5 diz assim: e agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo
antes que o mundo existisse. Reparem que aqui é-nos revelado que antes de Jesus nascer, ele tinha a glória. Não uma glória que lhe foi imputada, mas uma glória que era natural. Uma glória que ele tinha direito. E por isso, agora ele pede ao Pai: Pai, dá-me aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Se ele pede que lhe seja dada essa glória, então houve alguma coisa que teve que acontecer na sua vida e que o levou a estar privado dessa glória. Vamos ver o que foi. No livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 6 a 8, vai nos dizer o que é que aconteceu em Jesus de uma forma voluntária, não imposta, para que ele viesse a atingir esta condição. Filipenses, no capítulo 2, vamos então ler o que é que nos diz o versículo 6 a 8. Diz assim: que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz. Qual é a palavra que nós encontramos nestes versos que acabamos de ler, que nos mostra o verdadeiro sentimento de Jesus e o sentimento que nós devemos procurar buscar também para as nossas vidas? É a palavra que diz que nós lemos: mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Ou seja, Jesus, para nos mostrar o caminho da salvação, ele deixou o trono, deixou a sua glória e desceu ao nível do ser humano. Nasceu como você e eu nasceramos. Jesus deixou toda a glória, o louvor, a adoração, a exaltação, o poder, o trono, e veio a este mundo. Nascer de mulher, como eu e você nasceremos. E diz-nos que
depois de nascer, diz aqui, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte da cruz. Reparem que quando ele se tornou homem, isto já por si, o Criador tornar-se numa criatura humana, já por si foi uma humilhação. Mas quando ele agora se encontra na condição de homem, diz que se humilhou, sendo obediente até à morte. Há duas coisas que nós precisamos reter na caminhada de Jesus: humilhação e obediência. Para conseguirmos atingir e vir a falar a tão abençoada frase está consumado ou está completo, precisamos nascer, nos humilhar e obedecer. Nascimento, obediência e humilhação é o caminho certo para nos levar à vitória final. Mas agora há um problema. E Jesus vai assumir aquilo que ele não era, para nos ajudar a ser aquilo que nós sempre fomos. Ou seja, Jesus torna-se para que nós deixemos de ser. E isto é importante. O que é que Jesus se torna? Carne. Porque nós sabemos que Deus é Espírito. Mas Jesus tornou-se carne. Para que eu e você possamos ver nele o verdadeiro e único exemplo a seguir. Grandes homens de Deus olharam para Jesus, descobriram nele o segredo da vitória. E é isto que nós queremos tentar durante estes encontros próximos, mostrar como é que nós podemos chegar ao final da nossa vida e dizer o mesmo que Jesus disse, que Paulo disse e outros disseram: está feito, está cumprido ou está consumado. Vamos então ler que Jesus, para nos salvar, correu o risco de se perder. E porquê? Porque ele vai adquirir uma natureza que só por si, se ela não for controlada, leva-nos à morte. Vamos então ver o que é que nos diz Gálatas 5:17.
Gálatas 5:17, vamos ver o que nos diz. 5:17. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Reparem que Jesus, antes de se fazer carne, era Espírito. E agora ele vai adquirir uma natureza carnal igual à minha, igual à vossa. E ao adquirir esta natureza carnal, ele aceita em seu corpo a possibilidade constante de um conflito entre a carne e o Espírito. Jesus veio a esta terra correndo o risco de ser vencido o Espírito pela carne. Mas Jesus tinha consciência disso. Não fez as coisas levianamente, nem foi apanhado de surpresa. Ele tinha consciência disso. E por isso, o que é que acontece? O que acontece é que Jesus assumiu o desafio e torna-se carne. Só que ao tornar-se carne, ele assume um problema. Vamos ver qual. Jesus torna-se carne. Isto é, ele vai adquirir uma natureza igual à nossa, àquela que nós herdamos do ventre da nossa mãe, e que por causa dessa natureza nós somos aconselhados a nascer de novo. Ter um novo nascimento. O nascimento do Espírito e no Espírito. Então notemos que Jesus, correndo o risco, e vamos agora ler na carta aos Romanos, no capítulo 8, Romanos, capítulo 8, vamos ver o que nos diz a Escritura. Romanos, capítulo 8, e vamos ler o versículo 7. 7 e 8. Diz assim. Aliás, podemos ler a partir do versículo 5. Romanos, capítulo 8. Vamos ler do versículo 5 até ao versículo 7. Diz assim. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Paremos, façamos uma pausa e entendemos este verso. Diz-nos aqui, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que quando você nasceu, quando eu nasci, mal acabei de nascer, nós temos tendência a fazer as coisas erradas
falar as coisas erradas, ir pelos trajetos errados, nós temos tendência a fazer o que é errado. E isto é uma consequência do ser. Só porque você nasceu, esta consequência já nasceu consigo e comigo. Por isso é que Jesus disse a Nicodemos que havia um problema com esse nascimento. E qual era o problema? Era a tendência carnal. Era fazer as coisas erradas. Era viver em desobediência com Deus. E por isso Jesus disse: tens que nascer de novo. E esse nascer de novo leva-nos a receber o mesmo nascimento de Jesus. Porque Jesus, cada dia, nascia do Espírito. E por isso diz aqui, porque a inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do Espírito é a vida e paz. Jesus não se inclinava para as coisas da morte, mas Jesus inclinava-se para as coisas da vida e paz e ajudava a todos aqueles que o seguiam a inclinarem-se para as coisas da vida e paz. Se você tem tendência a fazer as coisas da carne, a inclinar-se para as coisas más, a fazer as coisas más, a pensar as coisas más, a ver as coisas más, você está em perfeita natureza carnal. E então é necessário nascer de novo. Agora note que Jesus vai herdar essa natureza que ele herda é a mesma que você e eu herdamos. Só que vai haver uma diferença. E nós iremos ver como é que Jesus vai lidar com essa natureza. Vamos ver o que é que nos diz o versículo 7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem a verdade o pode ser. Portanto, vimos que a nossa natureza carnal, ou seja, se nada for feito àquilo que nós nascemos, ou como nós nascemos, nós temos, por natureza, tendência a ser inimigos de Deus e inimigos das coisas de Deus, da lei de Deus. Por isso é que nós vemos o mundo inimigo de Deus e inimigo das coisas de Deus. Por isso é que nós precisamos receber o fogo de Deus através do novo nascimento. O nascimento do Espírito em nós. Porque há um problema. E eu gostaria que nós pudéssemos ler o versículo 8. E o versículo 8 diz: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Portanto, diz aqui que aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Reparem,
não é o homem que não agrada a Deus. É a condição em que o homem se encontra. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Mas aquilo que contraria e leva o homem, leva Deus a não aceitar o homem, é a teimosia de ele querer continuar na carne e não querer nascer de novo para receber a vida do Espírito. Por isso é que diz, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Se eu estou na carne, persisto na carne e quero continuar na carne, não posso agradar a Deus. Não porque Deus não me ame, mas porque a condição em que eu me encontro é uma condição que Deus abomina. Porque não foi assim que Ele me criou. Ele não me criou com uma tendência para fazer as coisas más. Nós, quando saímos das mãos do Criador, e isto através dos nossos pais, Adão e Eva tinham a tendência para fazer as mesmas coisas que Deus fazia. Mas quando deixaram que a natureza espiritual fosse ferida pelo apetite carnal, eles passaram a amar aquilo que até aí odiavam. Passaram a apreciar aquilo que antes eles nem sequer queriam pensar. Então há um problema com a nossa natureza. E nós queremos nos salvar, mas queremos nos salvar na condição em que nascemos. E com a condição que nascemos não nos podemos salvar. Porque a condição, o nascimento que recebemos da nossa mãe, leva-nos para as coisas más. E nós precisamos de um novo nascimento que nos leve para as coisas boas. E quero dizer-vos que nem Cristo Jesus escapou a este desagrado de Deus. Não porque Jesus tivesse tendência para fazer coisas erradas. Não. E é isto que nós precisamos entender. Como é que Jesus, sendo carne, não agia como nós agimos sendo carne. É este segredo, que não é segredo, está revelado nas Escrituras. Como é que nós conseguimos atingir? Porque sabe uma coisa? A natureza que você herdou da sua mãe e que eu herdei, ela vai permanecer até o dia. Aqueles que morrerem, morrem com ela. Aqueles que morrerem, mas santificados em Cristo, quando saírem da sepultura, vêm com uma natureza gloriosa. Aqueles que estiverem vivos e que procurarem andar no caminho do Senhor, quando Jesus vier, Ele tirará de uma vez por todas essa natureza carnal e apenas o homem ficará com a natureza espiritual.
o homem continuará a ser carne, mas não carne com tendência para fazer as coisas erradas. Será uma carne semelhante à de Jesus. E nós precisamos entender isto. Mas isto vamos a entendê-lo no próximo encontro. O que eu gostaria de deixar no ar é isto. Há 3 coisas que nós precisamos entender neste encontro. Primeiro, precisamos nascer de novo. Segundo, precisamos viver uma vida de humilhação. Terceiro, precisamos de viver uma vida em obediência a Deus e à sua palavra. Talvez você possa fazer a pergunta: como isso vai acontecer na minha vida? No próximo encontro, nós vamos ver como Jesus alcançou este ideal e como nós o podemos alcançar. Será o próximo encontro. Não o perca. Não esqueça uma coisa: vivendo em carne não agrada a Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, pela Tua infinita compaixão e misericórdia, Tu conheces bem a nossa condição. E, querido Deus, nós temos necessidade de nascer de novo, nos humilhar e passarmos a viver uma vida em obediência a Ti e à Tua santa e bendita palavra. Querido Deus, perdoa-nos o tempo que nós temos vivido na carne e a forma como temos feito as obras da carne. Ajuda-nos, Senhor, nesta missão. Que tudo aquilo que nós fizemos seja coberto pelo precioso sangue de Jesus. E nos ajudes, querido Deus, a nós e todos aqueles que nos ouvem, a podermos viver uma vida como Jesus viveu. Ensina-nos, Pai. Faz-nos nascer de novo a cada instante. Faz morrer em nós a vida carnal. Por Cristo Jesus, o Senhor e Salvador. Amém. Então, roguemos a Deus uns pelos outros para que vivamos em espírito e não na carne. Fiquem com Deus.